Qual a responsabilidade dos gestores públicos com a educação? Quais são os principais investimentos que devem ser feitos? Quais as dificuldades de alunos e professores da rede pública? Por que a diferença entre o discurso e a prática chega a ser gritante? Responsabilidade educacional. Esse é o tema do programa Opinião aqui da TV Assembleia, que começa agora. Vamos apresentar então nossos convidados do programa Opinião de hoje. Ieda Leal, presidente do Sintego. Também temos a professora Raquel Teixeira, ex-deputada federal, ex-secretária estadual de Educação e atual diretora executiva da Fundação Jaime Câmara. E representando a casa, o deputado estadual Mauro Rubem, do PT. Bom, eu sempre escolho alguém. Alguém quer abrir o programa? Responsabilidade educacional, professora, projeto de lei 7420, que a senhora deixou lá em 2006. Pois e aí, é. Vai para frente ou não vai? Vai. Há hoje uma comissão especial. Eu fiz um projeto em 2006, motivada por algumas preocupações, Murilo. Nós tínhamos, feito o Plano Nacional de Educação primeiro. 2006 estava parecendo que o plano estava capengando e parecia que ele era mais uma carta de intenções que não seria cumprido. E eu achei que talvez fosse bom que planos nacionais tivessem acoplados determinados mecanismos de acompanhamento, até para garantir que ele não é um projeto de intenções, mas ele é um plano de metas realmente a ser cumprido. É aquela questão, professora, da diferença que a gente falou ali na abertura, entre o discurso e a prática? Eu acho que sim. Às vezes a gente tem a impressão que nós da educação ficamos discutindo, achando que estamos fazendo uma discussão importante, mas na hora do vamos ver mesmo, a prioridade, no mundo capitalista, a prioridade é definida por orçamento, por uma série de coisas. E quando você vai olhar isso, você vê que não é bem assim. Então, eu queria muito que a gente tivesse também um mecanismo, deputado Mauro Rubem, Ieda, de garantir educação de qualidade para os alunos. O sindicato tem um papel insubstituível, essencial de defesa dos interesses do professor e do trabalhador em educação em geral, do técnico administrativo, e tem que ser esse e tem que continuar e ser forte. Eu me perguntava às vezes o seguinte: quem é que vai garantir o direito do aluno de aprender? E eu acho que a legislação é o Estado brasileiro que tem que garantir esse direito das crianças e jovens de aprender. Professor, queria muito que a gente tivesse um triângulo aí meio virtuoso, de um sistema transparente, de controle social. Enfim, eu fui movida por isso ao redigir esse projeto de lei, que hoje volta à discussão numa comissão especial. Deputado, o senhor acha que falta isso? Essa diferença entre discurso e prática, ela é gritante? Eu diria o seguinte, talvez assim, considerando o discurso e a prática, o que o povo brada nas ruas, cobra do dia a dia, né? Nessas manifestações. Nas manifestações, em tempos anteriores também, porque o sindicato tem quantos anos, né? Sempre esteve nas ruas, né? E sempre também, nós que mexemos com o movimento sindical, é impossível lutar só pelo trabalhador, tem que lutar pela comunidade toda, né? Mas eu diria que esse discurso, essa diferença de prática e discurso, ele está justamente no papel estratégico do Estado. Hoje o Estado sobra dinheiro para investimentos que, no meu entendimento, já não são dos interesses da sociedade, com muito dinheiro para pagar juros, né? Há um abuso de investimento para iniciativa privada, para incentivos. Então, nós temos que pegar esses recursos e destravar algumas regras que põem cabresto justamente na parte que mais interessa para a sociedade. Então, hoje, nós estamos conseguindo aportar mais recursos para a educação, mas você tem algumas regras que impedem que esse dinheiro chegue para melhorar a qualidade. Quais regras? Olha, eu destaco uma questão que é importante. A lei de responsabilidade fiscal, ela tem que ser rediscutida. Ela não pode ficar como está mais. Nós não podemos... Uma coisa é criar parâmetros e limite para aquilo que ocorria antes da lei de responsabilidade fiscal. A outra é nós temos agora o seguinte: eu não posso melhorar a educação, eu não posso melhorar a saúde, por exemplo, porque nós temos um impedimento. Então, qual o papel do Estado? Por isso que eu acho que a gente ter uma discussão
atualizada, mudar, né? Não é possível. E eu estou fazendo crítica até coisas que dependem do governo que eu apoio, do governo da presidenta Dilma, mas no nosso entendimento, o Brasil precisa dar um salto de qualidade. Porque se ele não der um salto de qualidade pela educação, é impossível nós pensarmos em reduzir a desigualdade que esse país precisa. Presidente do Sinteg, como é que o Brasil pode dar esse salto de qualidade que o deputado disse aí? E depois eu quero que a senhora faça algumas observações sobre o projeto da ex-deputada Raquel Teixeira. É um projeto que é importante, vai garantir que o controle social seja feito de forma bem democrática e que as pessoas que não derem conta de prestar conta para a sociedade, com certeza vão ter que prestar conta para o judiciário. Mas o que eu acho que a gente tem que trazer? Nós estamos lutando, nós, trabalhadores da educação, filiados ao sindicato, temos ido a Brasília, feito muitas marchas para garantir mais investimentos para a educação, mas muito investimento, porque diziam que a educação não tinha dinheiro, então não tem condições de fazer absolutamente nada, não tem investimento, as verbas são muito poucas, nós estamos lutando. Tanto para que os 100% dos royalties do petróleo eles sejam todos destinados para a educação, já tem um projeto que é 75%, mas nós temos que regulamentar isso também nas prefeituras e no Estado também. Precisa existir uma lei, inclusive tem uma lei nesta casa que diz isso. Mas só dizer isso, só destinar o dinheiro, não é só isso que nós precisamos. Nós precisamos daquilo que a gente sempre vem fazendo, do controle social. Os conselhos precisam funcionar, mas nós precisamos ficar atentos e existe uma lei que diz que precisa ser aplicado, que eu acho que a Raquel, quando estava na Câmara Federal, ela fez isso, ela vem agora, retoma agora essa discussão e nós queremos que tenha uma lei que regulamente isso, que diga as pessoas, os responsáveis e que diga também aqueles que não se responsabilizarem, não puder fazer a gestão correta, sofrerão algum tipo de... E a gente nem gosta muito de usar isso. Essa palavra, a gente não usa muito essa coisa. Mas tem que ser responsabilizados. Não dá para dizer que serão punidos, mas a responsabilidade das pessoas no que se refere aos investimentos na educação pública, nós precisamos, de fato, acompanhar. Não dá para todo o Brasil, né, nós fazemos, todos os trabalhadores da educação, nós fazemos várias marchas, ir lá garantir que seja feito, que tenha um investimento maior e, de repente, não tem ninguém que vá se responsabilizar e vá utilizar para aquilo que a gente acha que é importante, que é formação, valorização profissional, que é a questão das estruturas. Nós temos que continuar lutando. Nós vamos continuar lutando. E eu acho que há mecanismos de fazer isso sem grande trauma. É claro que essa não é uma lei que vai ter o amor incondicional de gestores. A gente sabe que vai ter muita... reação, muita resistência de governadores, de prefeitos. Por que, gente? Deputado, por que tem essa resistência aos mecanismos agora, de fiscalização? Eu hoje entendo, Murilo, que isso é real. É uma lei que vai ter essa resistência. Acho que talvez o grande desafio hoje para a gente redigir uma lei moderna, atual, seja de definir um pouco o que é qualidade. O que é qualidade da educação? São os insumos? É o processo? São as metas? Porque hoje a gente fala em metas... É a estrutura lá dos colégios. Quando eu coloco insumo, eu estou colocando infraestrutura, carreira, isso, né, eu estou colocando, rotulando de insumos... Bem global. Tudo isso que é absolutamente essencial, que é a carreira, que é a valorização, que é a infraestrutura da escola, que são as condições tecnológicas, enfim... Insumos, metas, porque a gente não pode também avaliar só pelo IDEB. É um indicador importante, mas ele não mostra tudo do que está acontecendo no processo educacional. E há formas de você colocar uma meta. Existe um Plano Nacional de Educação que vai ser aprovado agora. O plano fala que toda criança até 8 anos tem que estar plenamente alfabetizado. A gente tem que ter mecanismos de acompanhamento disso. E se essa meta não foi atingida num determinado município, num determinado estado, o gestor vai ter que explicar o que aconteceu. Não criou as escolas em número suficiente, não contratou professor em número suficiente. E é possível, a Ieda falou da palavra
né, punição. Ninguém está falando em punição, penalidade, mas tem que ter consequência, responsabilização. Se você é responsável e isso não acontece, tem que ter uma responsabilidade. Acho uma coisa bem concreta. Ele pode ficar inelegível Raquel, pelos próximos 4 anos. Uma coisa bem sei lá. concreta, assim, acho que importantíssimo que iniciou na sua atuação como deputada federal, mas uma coisa bem concreta. Vamos pegar o seguinte. O ano passado, a cidade de Niquelândia ficou 6 meses na zona rural sem ter aula. Quer dizer, exatamente. Alguém tem que seis meses. Quer dizer, Alguém tem que responder por 6 isso. meses é um crime, absurdo. Inafiançável. É um crime todas as inafiançável, crianças, né? Então, por exemplo, o que E olha, Por isso é que eu disse, Por exemplo, quem não- vai garantir o direito daquelas crianças eu sempre de gosto de aprender? dizer o Ninguém seguinte... congela as crianças, elas vão ficar 6 meses sem Eu sempre gosto do crescer, seguinte, nada, nós paradas. precisamos ter, para a área social e particularmente para a educação, a mesma proteção que o superávit primário tem. Quer dizer, o superávit primário é o seguinte, nessa semana gastou mais, a semana que vem a torneira fecha. Né? E ali não vai. E o seguinte, se a meta não vai ser atingida, então reduz os investimentos. Quer dizer, nós temos que proteger. Eu entendo aqui, nessa discussão, Ieda, Raquel, entendo que é o seguinte, um gestor que tem por obrigação garantir uma escola de qualidade, e no caso agora nós estamos até discutindo o seguinte, a existência do momento da aula. Quase que é isso, primeiro. Se teve aula ou não teve aula. Uma coisa assim esquisita. Que nós precisamos ter um negócio. Porque cá para nós, se um prefeito e um governador, ou mesmo uma presidenta, não der conta de botar os meninos na escola, garantir ali uma qualidade. Não pode esperar mais do que 2 meses para tomar algum medida. Eu defendo, inclusive, e aí, assim, no meu entendimento, é que nós temos que ter ali, senão a luzinha amarela acendeu no primeiro mês, no segundo tem que ter uma intervenção. Porque aquela perda daquelas crianças, elas são quase que irreparáveis. De repente, é num período desse que a criança desanda e aí ela não volta para a escola e nós temos aí mais um problema social. Olha, essa imagem da luz amarela eu acho que foi perfeita, porque muito da minha motivação quando eu estava pensando essa proposta, né, era, em algum momento tinha que ter uma luz vermelha para quem não se responsabilizou pela escola funcional ou alguma coisa, mas a gente tem que ter ao longo do caminho luzes amarelas que vão direcionando antes de dar a luz vermelha e a luz verde para estimular que quem está indo bem continue indo e ficando cada vez melhor. Então, eu acho que a lei pensa, deputado Mauro Rubem, nessa coisa, linha, né? nessa linha de luz verde, luz amarela e luz vermelha. Então, e aí... antes de falarmos Tem então uma multa, do né? trânsito Tem da uma educação, multa. a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Opinião aqui na TV Assembleia, discutindo responsabilidade educacional. Fique ligado. Maria! Não começa, Heitor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, Heitor. Não faz isso de novo. Pelo amor de Deus. Para, pai. Para. Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo ouve quem manda aqui! Ajude o Cevan a continuar salvando vidas. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União? Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br. Voltamos então com o programa Opinião aqui na TV Assembleia, discutindo responsabilidade educacional. Estamos com a presidente do Sintego, Ieda Leal, com a ex-deputada Raquel Teixeira, que também foi secretária estadual de Educação, e o deputado estadual Mauro Rubem, do PT. Agora há pouco, nós falamos, o deputado citou, que Niquelândia, uma cidade no norte de Goiás, teve uma escola que ficou 6 meses sem aula
E aí tem muita gente, pessoal, que imagina assim, mas Niquelândia está no norte do estado. Niquelândia é um dos municípios que mais arrecadam por conta da mineração. E aí eu pergunto para os senhores, como é que se explica uma prefeitura que, em tese, tem dinheiro, ou pelo menos tem bem mais do que as outras, mantém uma escola fechada 6 meses? Primeiro foi uma situação, para nós, trabalhadores de educação, quase que insuportável, porque as coisas, infelizmente, se os alunos não conseguem ir para a escola, ou se não aprendem, a culpa sempre vai ser do professor. E lá, por incrível que pareça, a punição era para os professores, eles iriam ficar sem receber o salário. Nós fizemos uma intervenção, primeiro que a escola o transporte estava com problemas, depois nós tivemos problemas que na negociação com o prefeito ele não cumpriu alguns acordos com os trabalhadores, mas não foi só esta situação. As crianças ficaram, ou chegavam na escola, queriam ir para a escola, não tinham transporte, aí a secretaria não negociava com os professores por conta da paralisação, mas enfim, foram várias situações. E os alunos ficaram sem escola. A culpa, né, de quem é a culpa? Quem é responsável? Quem é responsável? A ideia da responsabilidade. A gente sabe que o maior prejudicado são os alunos, né? E aí nós bolamos um calendário de reposição, mesmo com esse calendário de reposição, existiam as perdas. As crianças não podem ficar vítimas disso. Então não tem transporte porque não pagou o transporte, os alunos não foram levados para as escolas. E aí os alunos são prejudicados. Acho que a gente precisa, de fato, nos organizar e pensar na lei de responsabilidade educacional, que é o que a gente tem feito e tem trazido para as mesas de negociação. O que é isso? Não implica em que, se for para os investimentos para a educação, e se tiver necessidade, e se tem o dinheiro, como é alimentado muito pelos prefeitos e governadores, não, eu tenho até o dinheiro. Mas a lei de responsabilidade fiscal me impede de fazer qualquer coisa. Então, nós estamos criando e propondo uma lei de responsabilidade educacional que não vai deixar os prefeitos e os governadores de saia justa, né? Ou de calça justa, assim como queiram. Quer dizer, eles vão ter condições de dizer, não, tem o dinheiro e vai ser investido na formação, na valorização, na questão do transporte. Então, ele não vai ficar mais preocupado em apenas só com o CPF dele, que pode ser enquadrado como ficha. Então, ele não vai ter essa preocupação. Nós queremos que essa lei, quer dizer, precisa pegar também na lei de responsabilidade educacional, porque com certeza a gente espera que pegue tanto quanto a lei de responsabilidade fiscal. Porque existe a desculpa, não tem dinheiro, então, portanto, nós não vamos pagar. Então, com a lei de responsabilidade educacional, essa desculpa com certeza não vai ser alimentada. E o duro é quando a gente sabe que tem o dinheiro, né? Tem o dinheiro. Murilo, mas você sabe que esse ponto da IEDA leva para uma outra discussão, o deputado sabe que é complexa, mas que tem que ser enfrentada, que é a questão da federação como um todo. Eu, por acaso, tive tempo de pegar esses dados antes de correr para cá. O orçamento da educação de 2011, que é o último que a gente tem trabalhado, foi de 195,2 bilhões. O orçamento investido, o recurso gasto investido em educação. Em todo o país, né? Em todo o país. A União entrou com 22 bilhões. Os estados com 85,8. Os municípios com 87,3. Então, o que a gente tem? A IEDA mencionou o dinheiro do pré-sal, acho que a gente tem que continuar